Olá, caro concurseiro, seja bem-vindo ao canal Doutor da Lei, que é o canal de legislação específica para concursos públicos. Eu sou o professor Silas Ventura, sou advogado e leciono neste canal sobre legislação específica para concursos. E neste momento nós iremos dar início à nossa primeira aula, sobre a Lei Orgânica do município de Mairiporã, São Paulo. Certo? Então nós iremos iniciar, mas antes eu queria pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal, que possa estar se inscrevendo, ativando o sininho da notificação, deixando o seu like, o seu comentário e compartilhando com o amigo. Muito bem, vamos iniciar a nossa primeira aula. Já estamos aqui com a nossa lei orgânica na tela e vamos aqui trazer as explicações sobre cada artigo desta lei. Então, o artigo 1º, o título 1º, melhor dizendo, eu pulei já aqui o preâmbulo, tá certo? Se alguém observar aí, eu já pulei o preâmbulo, porque o preâmbulo não tem uma relevância para a aplicação da prova, é apenas um texto introdutório à própria lei orgânica, tá certo? Mas o que mais interessa aqui é o artigo, são os artigos, no geral. Então, o artigo 1º, ele traz aqui algumas informações importantíssimas do município, e diz que o município de Mairiporã é uma unidade do território do estado de São Paulo, com personalidade jurídica de direito público interno e autonomia nos termos assegurados pelas constituições estadual e federal. Então, eu já vou aqui começar a grifar para vocês entenderem quais são as informações mais importantes desse artigo 1º, porque essa é uma das técnicas, digamos assim, que nós estudamos, as técnicas que nós utilizamos, para estudar a legislação, que é sempre grifando, seja de forma digital, como temos aqui, ou de forma escrita, impressa. Então, a gente sempre vai grifando as partes mais relevantes, mais importantes e que as bancas adoram cobrar nas provas. Então, vou grifar aqui, em primeiro lugar, a informação mais importante, que é o fato do município possuir personalidade jurídica de direito público interno, tá certo? E a segunda informação é que o município, ele também possui autonomia, ok? Então, boa parte dessa nossa primeira aula, ela vai se concentrar somente na explicação dessas duas características do município, ok? Personalidade jurídica de direito público, e autonomia. Essa primeira expressão, personalidade jurídica, também, muitas vezes, ela vem nas leis, nas leis orgânicas de municípios, com a expressão pessoa jurídica, também de direito público interno, tá certo? Então, personalidade jurídica é a mesma coisa que pessoa jurídica. Então, o município, a natureza do município é de pessoa jurídica de direito público interno. O município possui essa característica, essa natureza de personalidade jurídica de direito público interno. Então, só para fixar, quando nós tratamos de personalidade jurídica de direito público interno, nós estamos nos referindo a, eu vou colocar aqui, natureza, abreviada, natureza jurídica do município, tá certo? Natureza jurídica do município. O que é a natureza jurídica? É como o município ele é visto perante o direito, como o município é visto perante o ordenamento jurídico brasileiro, tá certo? Eu quero pedir licença a vocês, aqueles que ainda não têm uma certa familiaridade com legislação, com o direito, porque de toda forma nós iremos
uma hora ou outra, nós iremos aqui utilizar algumas expressões que são próprias da área do direito, tá certo? Então, natureza jurídica, ordenamento jurídico, né? Quando eu digo ordenamento jurídico, eu estou me referindo ao conjunto de leis, de códigos, de normas, né, que existem no território brasileiro, ok? Então, para esse conjunto de leis, para o direito, o município ele é visto como a natureza jurídica do município é pessoa jurídica de direito público interno, certo? Agora, quem é que diz que o município ele é uma pessoa jurídica de direito público interno? Então, alguma lei vai dizer, algum código, né, vai dizer. Então, nesse caso, né, quem vai dizer que o município é uma pessoa jurídica de direito público interno não é a própria lei orgânica, mas a lei orgânica já repete, né, uma norma que é do Código Civil, certo? Então, eu vou colocar aqui Código Civil, ok? Código Civil. Não vou colocar abreviado, porque algumas pessoas não têm tanta, como já falei, familiaridade. Mas a abreviação é CC. Quando a gente quer abreviar o Código Civil, a gente bota CC/02, que é o ano da última alteração, né, geral que teve no Código Civil. Então, Código Civil de 2002, artigo 41, você vai ver lá que vai tratar sobre a divisão, a classificação das pessoas jurídicas, certo? O Código Civil, ele trata das pessoas físicas e pessoas jurídicas. Então, quando trata das pessoas jurídicas, as pessoas jurídicas elas são divididas em pessoas jurídicas de direito privado e pessoas jurídicas de direito público. As pessoas jurídicas de direito público, elas são classificadas em União, certo? Estados-membros, municípios e Distrito Federal. Então, é aí onde se encaixa o município de Mairiporã. Não só o município de Mairiporã, mas todos os demais municípios se enquadram aí, acredito que no inciso terceiro do artigo 41 do Código Civil, como uma pessoa jurídica de direito público interno. Agora, já vimos quem é que o que significa isso, que é natureza jurídica, já vimos quem é que diz, ou qual a lei que diz que é uma pessoa jurídica de direito público interno, mas não vimos o que significa, não é isso? Qual é o conceito de pessoa jurídica de direito público interno? Veja, pessoa jurídica, nós já sabemos, né? É porque é o oposto de uma pessoa física, certo? É uma empresa, geralmente um órgão, uma entidade, então é chamada de pessoa jurídica, composta por CNPJ, não é isso? Muito bem, agora, de direito público. Vimos que o Código Civil, ele separa pessoa jurídica de direito privado, primeiro, e depois as de direito público. Qual é a diferença entre direito privado e de direito público? As pessoas jurídicas de direito privado, né, são aquelas que que são regidas por normas de direito privado, certo? As de direito público são aquelas que são regidas por normas de direito público. Aí complicou mais um pouquinho ainda, né? Porque aí eu também vou querer saber ou entender o que significa normas de direito privado e normas de direito público. Então, tenho que explicar isso aqui a você para depois voltar para o que é uma pessoa jurídica de direito público, certo? Então, normas de direito privado são normas que regem relações privadas, ok? Normas de direito privado são normas que regem relações privadas, ou entre pessoas privadas, certo? Ou entre duas empresas privadas, ou entre dois civis, né? E eu sempre utilizo, quando eu explico essa questão, direito público, direito privado, eu sempre utilizo aqui o exemplo de contrato de locação. Entre dois civis, temos ali a vontade do locador,
né, de dispor seu imóvel, e a vontade do locatário, aliás, do locador de utilizar, de morar no imóvel, e a vontade do locatário, que é de dispor do seu imóvel, né, por meio de um pagamento que é chamado de aluguel. Então veja, nesse contrato de locação nós temos duas vontades e elas vão estar em pé de igualdade, elas vão estar na mesma sintonia, vão entrar em um acordo. Olha, eu cedo o meu imóvel, né? E o outro está certo, eu moro no seu imóvel e pago determinado valor, que é o aluguel. Pronto, isso é uma relação privada e são regidas por normas privadas, né? Ou seja, normas privadas são aquelas normas onde a vontade das partes, elas vão estar em pé de igualdade, ok? Direito privado, normas privadas, relações privadas. Agora, o direito público. Direito público tratam de normas que regem relações de interesse público. Onde pode haver duas pessoas de direito público ou também pessoas de direito público e entes privados ou pessoas de direito público e um civil, que é uma pessoa, né, que em regra é regido por norma privada. Mas o que acontece aí? A diferença dessa de direito público para a de direito privado é que não vai haver aquelas vontades iguais, ok? Mas a vontade ou as normas, né, sempre de direito público, sempre vão favorecer, né, e sempre vão favorecer a pessoa de direito público e vai estar acima, em vez de estar assim igual, vai estar acima da norma de direito privado. Entendeu agora? Então, inclusive existe um princípio, que é o princípio no direito público, que é o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Então, sempre vai prevalecer, certo? Então, a administração pública, né, ela pode desfazer determinado contrato, ela pode rescindir determinado contrato. É claro que existem situações que pode haver injustiça e a pessoa que esteja na outra parte, que seja um civil ou um ente privado, e se sentir lesionado, ela pode entrar na justiça e reaver seus direitos. Mas, em regra, as normas de direito público, elas estão acima dos interesses privados, né, do direito privado, certo? Então, essa é a diferença básica entre normas de direito público, normas de direito privado, ok? E, nesse caso, as pessoas públicas, né, de direito público, vão ser regidas por normas de direito público, em regra, e as pessoas privadas vão ser regidas por normas de direito privado, em regra, certo? Por que eu digo em regra? Porque no direito sempre vai haver uma exceção. Então, eu não vou aqui trazer uma exceção, porque senão não vou trazer exemplos, exceções e etc., porque senão a aula vai ficar somente sobre direito público e direito privado. Então, esse não é o objetivo. Mas é claro que existem exceções. Então, eu sempre vou, em algumas determinadas situações, estar usando essa expressão em regra, certo? Muito bem. Então, pessoa jurídica de direito público, pessoa que é regida por norma de direito público, norma que vai estar acima, né, o interesse público acima do interesse privado, certo? Agora, direito público interno e direito público externo. Também é trazida essa classificação pelo artigo 41, salvo engano, do Código Civil, tá certo? Qual é a diferença, né? O próprio nome já dá a ideia. Interno vai estar dentro, né, nesse caso dentro do território brasileiro, e externo vai estar fora do território brasileiro. Então são pessoas jurídicas estrangeiras, certo? E nesse caso do interno, pessoas jurídicas internas, que nesse caso é o município ou estados membros ou a própria União, que são pessoas jurídicas de direito público interno, certo? Então, terminamos aqui essa explicação sobre essa expressão. Agora vamos para a parte da autonomia. Aí nós temos que
O artigo 1º aqui diz apenas que tem autonomia, certo? Mas, como sabemos, a lei orgânica, as leis orgânicas dos municípios, né, na sua maioria, elas tendem a repetir uma boa parte do que a Constituição Federal traz. Então, lá na Constituição Federal, vai estar dizendo que os municípios eles possuem autonomia. Essa autonomia, na maioria das vezes, ela é dividida. Algumas leis orgânicas trazem já essa classificação. Mas, no caso dessa aqui, não trouxe essa classificação expressa, mas isso não significa que ela não tenha esses tipos de autonomia que eu vou falar aqui. Então, geralmente, quais são esses tipos de autonomia? Autonomia política é o primeiro, né? Primeiro tipo. Se você quiser anotar aí, autonomia, autonomia administrativa. Terceiro tipo, autonomia financeira, certo? Esses são os 3 principais tipos de autonomia: política, administrativa e financeira. Algumas leis trazem também autonomia legislativa, tá certo? Então, digamos que tem, no geral, 4 tipos de autonomia municipal. Repetindo, política, administrativa, financeira e legislativa. O que significa cada uma dessas autonomias? Administrativa, melhor, política, né, é a autonomia. Antes de explicar, né, melhor dizendo, o que significa essa autonomia, né, propriamente dita. A autonomia do município é em relação aos outros entes da federação. Quais são os entes da federação? Acabei de repetir, está no artigo 41 do Código Civil, que são a União, Estados, membros, município e Distrito Federal. Esses entes, né, no caso o município, ele tem autonomia diante desses entes, ou seja, ele não depende da influência máxima do estado de São Paulo, que é o estado do qual Mairiporã faz parte, e não depende da União, né, de forma maciça, de forma direta, para exercer a sua autonomia, certo? Então, essa autonomia diz respeito aos outros entes da federação. Agora, autonomia política, né, é a forma de como o município vai atuar nas suas políticas públicas, como ele vai desenvolver os seus programas, as suas ideias políticas, né, aquilo que ele pretende fazer durante o seu mandato, né, de cada chefe do Poder Executivo. Então, isso é autonomia política. Autonomia administrativa diz respeito à organização do município. Como o município ele vai se organizar, tá certo? Então, como ele vai estabelecer seus órgãos, os entes, né, que fazem parte das suas secretarias, a Guarda Municipal, por exemplo, a Câmara Municipal, né, dentre outras competências que ele pode ter, e que a própria lei orgânica, ela digamos que é um instrumento para justamente traçar essa organização do município. Então, provavelmente, no decorrer do estudo dessa lei orgânica, a gente vai vendo que vai tratando sobre a organização do município, como o município é organizado e as suas competências privativas, comuns, né, etc. Então, isso é autonomia administrativa. Autonomia financeira diz respeito ao orçamento do município, como o município ele vai administrar as suas despesas, que são os seus gastos, as suas receitas, que são aquilo que entra nos cofres públicos, tá certo? Que o município arrecada, né? E o seu orçamento no geral, né? Que geralmente é feito por 3 tipos de leis orçamentárias, que é o Plano Plurianual, a LDO e a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Então, isso diz respeito ao orçamento do município, e a lei orgânica, ela também trata, né, deste orçamento. Em último lugar, temos a autonomia
legislativa, que o próprio nome já diz que é o fato de legislar, de criar leis. Então, tem leis que são de competência do Poder Executivo, né, que é o prefeito, que ele pode fazer, e a lei orgânica também traz isso, e vai ter leis que vai ser de competência do Poder, exclusivamente do Poder Legislativo Municipal, que é a Câmara Municipal. Então, tudo isso a lei orgânica vai trazendo aí, né, nesses artigos seguintes, tá certo? Então, isso é autonomia. Repetindo, política, administrativa, financeira e legislativa. Muito bem, agora vamos seguir com o artigo de número 2º. O artigo 2º traz aí uma informação bem facinha de decorar, né, que é sobre os símbolos do município. Então, como vocês podem ver, os símbolos do município são a bandeira, o brasão e o hino. Então, não tem como esquecer, são apenas 3 símbolos e que todos os municípios também têm, que é bandeira, brasão e o hino do município, certo? Agora, poderes do município é outra questão importante e que essa dos símbolos é menos difícil de cair. Agora, a dos poderes é mais fácil de cair. Por quê? Porque a banca sabe que o estudante, ele sempre aprendeu na escola, né, que existem 3 poderes. Poder legislativo, executivo e judiciário. Então, quando bate essa informação, a nossa mente, de cara, ela vai achar que os 3 poderes não são 3 poderes. Eu aprendi que são 3 poderes. Mas, no município, são apenas 2 poderes. Ah, professor, então quer dizer que o judiciário não atua no município? Sim, né? Existem fóruns dos municípios, né? Existem varas, né, dos municípios, comarcas, mas não significa que aquela seção, aquela vara que atua ali naquele município é organizada pelo município, certo? Então, o Poder Judiciário, ele não se desenvolve no âmbito municipal, embora exista a presença dele ali. A atuação dele é normal, mas não é organizado pelo município. Então, não se pode dizer, né, que, por lei, né, o município ele possui 3 poderes, mas ele possui apenas 2 poderes, como podemos ver aqui, que é legislativo e executivo, Câmara Municipal e Prefeitura, né, ou o prefeito, né, como chefe do poder executivo, certo? Seguindo, temos o artigo 4º, que trata aqui que o município dividir-se-á para fins administrativos nos distritos existentes e nos que forem criados por lei municipal, garantida a participação popular, certo? Provavelmente mais na frente vai vir tratando aí de como vai ser feito o processo de divisão, né, caso haja uma necessidade do município se dividir, tá certo? De criação de distritos, de novos distritos, né? E vai ser falado essa participação popular, como vai ser feito esse processo de participação popular na criação de novos distritos. Então, o artigo 4º traz apenas uma previsão, mas provavelmente ela vai ser desenvolvida mais na frente. Parágrafo único diz: a alteração da divisão administrativa do município poderá ser feita em qualquer tempo, exceto em ano de eleições municipais, tá certo? Gravar essa informação aí, né, acerca do tema alteração da divisão administrativa, né? Observar que pode ser alterada, pode, mas existe uma vedação, que é uma exceção dessa regra, que é em ano de eleição municipal. Nesse caso aí, não pode ser feita alteração quando for ano de eleição municipal, certo? Então, temos a partir do artigo 5º o assunto competência, que é um assunto que sempre cai em provas onde se cobra legislação municipal, ou local, ou específica. A gente usa esse nome específica porque é específica do município, mas local, municipal, dá no mesmo. Então, competências, certo? Então, temos aqui que o artigo 5º, aliás, ele vai tratar da competência privativa,
O sexto, da competência concorrente, certo? Deixa eu ver aqui. Ele não fala muito, né, das competências, mas sempre vai vir, de alguma forma vai vir trazendo aqui essas competências, tá certo? Às vezes não vem tão expressa, mas vem em outros artigos de outra forma. Eu vou só ler aqui, né, para ver o que é que diz esse artigo 5º. Competência privativa e concorrente. Qual é a diferença? A privativa é só o município que pode exercer, certo? A concorrente, o município pode exercer juntamente com os estados, no caso o estado de São Paulo, né, que é de onde ele faz parte, e a União também, certo? No âmbito federal. Aí o artigo 5º diz: o município tem como competência privativa legislar sobre assuntos de interesse local. Ou seja, tudo que for relacionado ao município, ele pode legislar, ele pode tratar na sua legislação. Entre outras atribuições previstas no artigo 30, 39, 144, parágrafo 8º, parágrafo 8º do 165, 175, 182, 198, parágrafo único, e 211 da Constituição Federal. Ok. Veja que não traz uma lista de competências aqui. Na maioria das leis orgânicas traz já expressa, de forma expressa. Essa lei parece ser mais enxuta, né? Nesse sentido. O artigo 6º diz que o município tem competência concorrente, como eu falei, com a União, o Estado, o Distrito Federal, entre outras, as atribuições previstas dos artigos 23, 179 e 180 da Constituição Federal. Muito bem. E agora, a partir do título 2, vamos tratar sobre a organização dos poderes municipais, já entrando aqui no capítulo 1, que é o poder legislativo, tá certo? Provavelmente a gente vai falar sobre muitas características, organização, composição, competências da Câmara Municipal a partir de agora. E depois vai vir sobre o poder executivo, certo? Mas esse assunto vai ficar para a próxima aula e eu aguardo você. Até lá.